A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 10 de abril de 2024, tem como título Renúncia e a Glória Progressiva da Porta Estreita. Hoje temos 3 textos bíblicos. O primeiro encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O segundo texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E também em Gálatas, capítulo de número 5, na carta de Paulo a Gálatas, capítulo de número 5, versículo 24, que diz assim: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas próprias paixões e concupiscências. Queridos, para seguir a Cristo, devemos não somente abandonar alguns pecados específicos, como também renunciar aos nossos desejos egoístas que se encontram na raiz de todos os nossos pecados. Seguir a Cristo é entregar a Ele os direitos sobre a nossa própria vida. É também abdicar ao trono do nosso coração e reverenciá-lo como nosso Rei. Jesus descreve vividamente em 3 frases essa renúncia. Negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Esse mesmo verbo, queridos, foi usado quando Pedro negou ao Senhor ao pátio do palácio do sumo sacerdote. Devemos repudiar a nós mesmos da mesma forma como Pedro repudiou a Cristo quando disse: Não conheço tal homem. Não se trata de parar de comer doces, ou de fumar definitivamente, ou por um período de abstinência voluntária. A questão não é negar algumas coisas a si mesmo, mas negar a si mesmo. É dizer não ao eu e sim a Cristo. Repudiar o eu e reconhecer a Cristo como Senhor de nossas vidas. Cristo também disse: Tome a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se vivêssemos na Palestina, queridos, na época de Jesus, e víssemos um homem carregando uma cruz, nós saberíamos imediatamente tratar-se de um condenado à penalidade máxima, pois a Palestina era um país ocupado e era assim que os romanos castigavam seus condenados. O professor H.B. Sweet escreve em seu comentário sobre o Evangelho de Marcos que tomar a cruz é colocar-se na posição de um homem condenado, a caminho de sua execução. Em outras palavras, tomar a cruz é crucificar o eu. O apóstolo Paulo usa essa mesma metáfora quando declara: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, isto é, nossa natureza corrupta, com as suas paixões e concupiscências. Na versão de Lucas dessas palavras de Cristo, a expressão dia a dia é acrescentada. Isto significa que o cristão deve morrer diariamente. Todos os dias ele renuncia à soberania de sua própria vontade. Todos os dias ele renova a sua entrega incondicional a Jesus Cristo. E para fechar, perder a sua vida. A terceira expressão usada por Jesus para descrever a renúncia ao eu é perder a vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A palavra vida aqui não denota a existência física, nem a alma, mas o nosso eu. A psique é o ego, a personalidade humana, que pensa, sente, planeja e escolhe. De acordo com um ditado semelhante, preservado por Lucas, Jesus simplesmente usou o pronome reflexivo para falar sobre o homem, perder a si mesmo. O homem que assume um compromisso com Cristo perde a si mesmo. Isso não significa que ele perde a sua individualidade. A sua vontade é de fato submetida à vontade de Cristo, mas a sua personalidade não é absorvida pela personalidade de Cristo. Ao contrário, quando o cristão se perde, ele encontra a si mesmo e descobre a sua verdadeira identidade.
Assim, queridos, para seguir a Cristo, temos que negar a nós mesmos, crucificar a nós mesmos e perder a nós mesmos. Isso é o que Jesus requer de cada um de seus seguidores. Ele não nos chama para segui-lo de forma displicente, mas através de um compromisso forte e absoluto. Ele nos chama para que façamos dele o Senhor de nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.